Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como interpretar uma curva de solubilidade. Uma curva de solubilidade é um gráfico na qual a gente pode expressar que quantidade de soluto pode ser dissolvida numa solução variando com a temperatura da solução. Quando a temperatura da solução varia, a quantidade de soluto que tu pode dissolver nela também geralmente varia. Por exemplo, se a gente vai fazer uma solução de achocolatado com leite, Nescau com leite, e a gente coloca Nescau num leite gelado e Nescau num leite quente, nós não conseguimos perceber a diferença entre a solução que está numa temperatura baixa, no leite gelado, e a solução numa temperatura mais alta, o leite quente. A gente não pode perceber que no leite quente nós conseguimos dissolver muito mais Nescau do que naquele leite gelado? Beleza, então a gente, na solução, quanto mais quente, geralmente mais soluto nós podemos dissolver nela. Então, como é que eu vou interpretar uma curva de solubilidade? Eu vou inventar alguns valores aqui só para a gente perceber como é que esse gráfico é interpretado. Se num copo de leite que está a 10 graus, por exemplo, aqui ó, na horizontal a gente tem temperatura em graus Celsius. Se um copo de leite a 10 graus, eu consigo dissolver uma quantidade de, sei lá, 15 gramas de achocolatado, de Nescau. Então, se eu ligar os pontos, ó, na temperatura de 10 graus, eu consigo dissolver 15 gramas de achocolatado naquela quantidade de leite, então eu vou conseguir achar um ponto aqui assim na minha solução. Agora, se eu aquecer o leite para 40 graus, deixar o leite morno, eu já consigo dissolver uma quantidade maior de Nescau, de achocolatado nesse leite. Digamos que eu já consiga dissolver 30 gramas de achocolatado nesse leite que eu aqueci para 40 graus. Agora, se eu aquecer esse leite, essa mesma quantidade de leite de solução, até 80 graus, eu vou conseguir dissolver bem mais achocolatado neste leite. Digamos que eu conseguisse dissolver 75 gramas agora. Lembrando que esses valores eu estou inventando agora. Então eu vou ter um outro ponto, ó. 75 gramas de achocolatado eu consigo dissolver para uma quantidade de solução a 80 graus Celsius, na temperatura de 80 graus Celsius. Então eu posso produzir vários pontos aqui no meu gráfico conforme eu for variando a temperatura da solução, que vai me dar uma quantidade diferente de soluto que pode se misturar, se dissolver naquela solução. Se eu ligar esses pontos, eu vou ter uma curva de solubilidade. Essa, no caso que eu fiz aqui de azul, seria a curva de solubilidade desse achocolatado no leite, variando a temperatura. Agora, se eu pensar numa solução diferente, se eu pensar numa solução de açúcar em água, essa curva vai ser a mesma? Não, porque a quantidade de açúcar que eu posso dissolver numa determinada quantidade de água também varia, mas varia de uma forma diferente conforme eu aumento a temperatura da solução. Vou fazer agora de vermelho, então, uma outra curva, simulando como seria. Se numa temperatura de 10 graus, uma determinada quantidade de água numa temperatura de 10 graus, se nessa quantidade, nessa temperatura, eu conseguisse dissolver 45 gramas de açúcar, por exemplo. Agora, se eu aumentei a temperatura dessa solução para 40 graus, eu vou conseguir dissolver muito mais açúcar. Digamos que agora eu já consigo dissolver 60 gramas de açúcar nesta quantidade de água a 40 graus. E se eu aumentar para 80 graus, eu vou usar um outro valor só para não ser sempre os mesmos. Se eu aumentar a temperatura dessa solução para 70 graus, eu
consigo dissolver bem mais açúcar ainda nesta solução. Então, vou adquirir um outro ponto aqui no meu gráfico. Se eu ligar esses pontos, eu vou ter uma curva diferente. Então, para a solução de açúcar em água, eu vou ter valores diferentes do que para a solução de achocolatado em leite. Conforme muda a solução, a curva vai mudar. Se eu tiver uma pergunta, no caso assim, a 60 graus Celsius é possível dissolver uma quantidade de 45 gramas de soluto em uma determinada quantidade de solução. De qual solução eu estou falando? Então eu vou ligar os pontos, ó. A 60 graus, eu consigo dissolver uma quantidade de 45 gramas de soluto. E aí eu vou ver que o meu resultado vai dar na curva da solução do achocolatado em leite. Então, qual é a solução que eu estava falando? É essa solução de achocolatado em leite. A pergunta também pode ser assim: numa temperatura de 40 graus Celsius, é possível dissolver 30 gramas de achocolatado numa determinada quantidade de leite. Se esse é o coeficiente de solubilidade, se é possível dissolver 30 gramas nessa temperatura de 40 graus, no caso, logo, se eu dissolver 30 gramas nessa temperatura de 40 graus, eu vou estar produzindo uma solução saturada de achocolatado no leite. Se nessa temperatura de 40 graus eu tivesse dissolvido só 15 gramas de achocolatado naquela quantidade de leite, eu formaria uma solução de que tipo? Se eu posso dissolver até 30 gramas na quantidade de leite naquela temperatura, mas eu dissolvi só 15, eu vou estar produzindo aqui uma solução insaturada. E se eu fizer uma alteração na temperatura e conseguir adicionar uma quantidade maior do que a quantidade possível no coeficiente de solubilidade, se eu tiver um ponto aqui assim na minha acima da minha curva, então eu vou estar produzindo, eu vou ter uma solução super saturada, que é uma solução instável, né, que não se mantém por muito tempo. Então, como é que eu quero dizer aqui nessa interpretação? Se eu tiver um ponto de soluto e temperatura que esteja aqui sobre a minha curva, eu vou estar falando de uma solução saturada. Se o ponto estiver abaixo da curva que eu estou me referindo, eu vou ter uma solução insaturada. E se a quantidade de soluto e a temperatura me fazerem chegar a um ponto na curva de solubilidade acima da curva, eu estou falando de uma solução super saturada daquele soluto naquele tipo de solvente. Então, se eu perguntasse a 80 graus Celsius é possível dissolver que quantidade de achocolatado numa determinada quantidade de leite conforme esta curva? É possível dissolver 75 gramas de achocolatado nestas condições. Se eu perguntasse a 10 graus é possível dissolver que quantidade de achocolatado em leite? A 10 graus é possível dissolver 15 gramas de achocolatado no leite nestas condições. Agora, se for açúcar, numa temperatura de 40 graus eu consigo dissolver que quantidade de açúcar para obter uma solução saturada? 60 gramas. Se a 40 graus eu posso dissolver 60 gramas de açúcar para ter uma solução saturada, se eu dissolvesse só 45 gramas de açúcar, eu formaria uma solução insaturada de água em açúcar. Porque aí a minha curva de referência é essa daqui, né? A da água com açúcar. Entendido? A partir disso, então, desvendem o mistério lá, a atividade CSI que eu estou mandando. Um abraço!